Existe algo que tem machucado muitas pessoas dentro da igreja, mas ninguém fala sobre isso. O favoritismo, as panelinhas, o nepotismo. Quando sempre são as mesmas pessoas sendo escolhidas, as mesmas sendo lembradas, as mesmas tendo voz. Não porque foram chamadas, mas porque são próximas. E talvez você já tenha sentido isso. Talvez você já até tenha se perguntado: será que o problema sou eu? Por que ninguém me vê? Mas existe algo muito sério que precisamos entender. O favoritismo dentro da igreja não é apenas uma questão de organização, é uma questão espiritual. Porque quando a igreja começa a funcionar por preferência humana, em vez de direção de Deus, algumas coisas muito perigosas começam a acontecer. Pessoas sinceras começam a se ferir, irmãos que querem servir, que têm o coração disponível, começam a se sentir invisíveis. E isso gera comparação, frustração e até mesmo afastamento. Mas existe uma outra consequência que quase ninguém percebe. O favoritismo dentro da igreja não machuca apenas quem fica de fora. Ele distorce o coração de quem está dentro também. Porque quem começa a ser sempre favorecido pode, sem perceber, começar a acreditar que merece aquele lugar. E aos poucos, o serviço deixa de ser chamado e vira posição. Mas a igreja nunca foi chamada para funcionar assim. A Bíblia fala claramente sobre isso. Em Tiago 2, a igreja estava tratando pessoas ricas com honra e desprezando os pobres. E Tiago confronta isso dizendo: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado. Ou seja, a Bíblia não chama favoritismo de estratégia, ela chama de pecado, porque Deus nunca trabalhou com preferências humanas. A própria Escritura diz que Deus não faz acepção de pessoas. Enquanto os homens escolhem por proximidade, Deus sempre olhou para o coração. Agora, existe também um cuidado para quem está do outro lado, porque quando alguém se sente constantemente ignorado, começa uma batalha silenciosa dentro do coração. A batalha contra a comparação, contra a frustração, contra a amargura. E se a gente não vigiar, aquilo que começou com um problema dentro da igreja começa a se tornar um problema dentro de nós. Por isso, o nosso serviço nunca pode depender do reconhecimento das pessoas, porque no final, não é a posição que os homens te dão que define o seu lugar no reino. É a fidelidade que Deus vê quando ninguém está olhando.